Olha só, a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, busca impedir o consumo indiscriminado de antibióticos, pois associa esse fato ao surgimento das superbactérias. Moçada, nós temos aí como superbactéria, nós temos, por exemplo, a chamada KPC, tá? Isso aqui é um exemplo de superbactéria. O que é uma superbactéria? É uma bactéria que tem uma alta capacidade de resistir à ação de antibióticos. Mas eu quero te explicar uma coisa, presta bem atenção e olha para cá. Ó, como é que se formam as chamadas superbactérias? Da seguinte forma, eu tenho aqui uma bactéria do tipo A, bactéria B, bactéria X, bactéria Z, tá? Tudo isso aqui são subtipos de espécie de bactéria. Quando você faz o uso de um antibiótico, o que é que você vai fazer? O próprio nome está dizendo, antibiótico é aquela substância que vai parar a biologia de uma célula bacteriana. Ela vai, de alguma maneira, parar o processo de síntese proteica, parar o processo de formação na parede celular, enfim, ela vai anarquizar com a bactéria, vai matar a bactéria. Digamos que essa bactéria A fosse a mais frágil e ela morreu. O que é que vai acontecer? Essa bactéria X aqui, ela vai começar a tomar de conta do processo, ok? E aí, a pessoa usou antibiótico indiscriminadamente uma segunda ou uma terceira vez, matou a bactéria B, que era frágil também, e aquela bactéria X, ó, tome amor, só se reproduzindo, tome amor, só love aqui, ó. Aí o que é que vai acontecer? À medida que o tempo está passando, esse tipo de bactéria, que é a bactéria mais resistente, ela está sendo a que está predominando no lugar. Seja a garganta, seja uma infecção que você venha a ter infecção intestinal, né, uma enteroinfecção. E aí, digamos que você foi no médico e o médico te receitou um antibiótico ainda mais potente, né, feito com o sangue dos Power Rangers. Então, ainda mais potente. O que é que vai acontecer? Existe aquele tipozinho X de bactéria que era o mais fraco. E tem uma outra bactéria ainda mais forte que vai começar a se multiplicar aqui, que já existia na verdade. Quero que você entenda. A bactéria que está se reproduzindo aqui, ela já existia. Sabe por quê? Porque antibiótico não tem o poder de causar mutação. Isso é uma coisa muito comum o aluno confundir. Antibiótico, amigo, não causa mutação. Antibiótico é um fator de quê? É um fator de seleção. E sabe qual é outra pegadinha que o pessoal coloca muito em prova, pode cair no Enem também? Ela é uma seleção artificial. Ou seja, quem está fazendo essa seleção artificial é o homem, tá? Então não é o meio ambiente. Quando é o meio que seleciona, é natural. Aqui é a seleção artificial, ok? Então, KPC é um tipo de bactéria, a Klebsiella pneumoniae carbapacemae, ou seja, é melhor chamar de KPC. Essa bactériazinha aqui, ela é uma bactéria típica de hospital, que é um local onde normalmente você tem a produção dessas superbactérias. Por quê? Porque eles utilizam antibióticos, desinfetantes, tá certo? Desinfectantes, para no caso, utilizar na superfície. Mas é uma curiosidade, sabe qual é a diferença de um enxaguante bucal, por exemplo? Você vai pegar um Listerine e um Pinhol, ambos são desinfetantes, tá? Desinfetante, eu chamo aquilo que eu vou utilizar em superfícies, o chão da sua casa, o chão do banheiro, por exemplo, uma mesa, então você vai usar o desinfetante. E o antisséptico, que também é um desinfectante, só que é da boca, é de superfície, é de mucosa, ele é mais fraco. Ou seja, você jamais pode pegar o desinfetante, o Pinhol, por exemplo, e gargarejar. Além de queimar a sua mucosa, você vai ficar com aquele hálito de privada. Portanto, não faça isso, tá certo? Porque o pH é extremamente ácido, você pode se dar muito mal. Também não vai usar Listerine, por exemplo, no chão, que é um produto caro para que você fique colocando no chão e é mais fraco, é mais diluído, ok? Bom, então já vimos o quê? Acabamos de ver, acabamos de entender que o antibiótico ele é um fator de seleção, então não causa mutação. E eu queria dizer uma coisa, mutação não é direcionada. Por exemplo, eu digo assim, eu vou ficar roxo agora. Ele não pode ficar roxo assim, não é assim. O passarinho decidiu, ele um dia ficou chateado e decidiu que ele queria ficar verde. Não é assim que funciona. A mutação ela é uma coisa ao acaso, não é porque você quer. Ela não é direcionada. Ela pode até ser induzida se for de maneira artificial,
mas não na natureza. O antibiótico pode perder o efeito? Pode, porque o antibiótico agiu como fator de seleção, matando as bactérias mais frágeis, ou seja, menos resistentes. Mas na hora em que você tem a utilização aqui, por exemplo, de um antibiótico mais forte, ele vai causar uma seleção novamente. Então, assim, os antibióticos, a indústria farmacêutica está constantemente buscando trabalhar e descobrir novos antibióticos. Pra você ter uma ideia, tem cientistas alemães no Brasil, lá na Amazônia, buscando antibiótico até na superfície dorsal, no dorso de sapo, tá? Anfíbio é um animal, é um estilo de animal que tem grande concentração de antibióticos nas costas, principalmente lógico, no seu dorso, principalmente para quê? Para que as bactérias não se proliferem naquele tecido que é por onde ele respira. Então, o antibiótico perde a força? Podemos dizer que sim, porque as bactérias vão ficando resistentes e essas bactérias resistem a esses antibióticos mais fracos. Portanto, tem que estar o tempo inteiro no processo de produção de novos medicamentos, novos antibióticos, ok? Então, olha só. Vamos lá. O surgimento dos micro-organismos citados justifica-se pelo fato de os antibióticos, item A, atuarem sobre o genoma microbiano, ocasionando mutações. Acabamos de ver que não, tá? O antibiótico ele é responsável pelo processo de seleção, tá? E não o processo de mutação. Muito bem. Provocarem alterações metabólicas, originando novas espécies. Olha, isso aí seria uma mutação também, tá? Ele, de fato, ele pode até causar uma alteração metabólica. Qual é a alteração metabólica? Matar o indivíduo, ok? Debilitarem o sistema imunológico. Pode parar por aí. O antibiótico ele não causa debilidade do nosso imunológico, muito pelo contrário, ele está aí ajudando. Pode acontecer de você ter algum efeito colateral ao uso de antibiótico. Por exemplo, existe no nosso intestino a chamada microbiota natural, a microbiota do intestino, tá? Também chamada de flora bacteriana. Essas bactérias produzem algumas vitaminas para a gente, como por exemplo a vitamina K. E a vitamina K ela é anti o quê? Pergunta da noite, tá? A vitamina K ela é anti o quê? E aí, essa vitaminazinha faltando pode te causar algum tipo de problema relacionado com as tuas mucosas. Então não tem nada a ver com debilidade e sistema imunológico, tá bom? Possuírem baixo espectro de ação, induzindo a geração de linhagens resistentes. Está errado duas vezes. Antibiótico tem um elevado espectro de ação. Antibiótico vai agir sobre diferentes tipos de bactérias e também induzindo a geração de linhagens resistentes. Isso aí eu estaria dizendo para você que está induzindo a mutação, a transformação bacteriana. Então, errado. E o item E diz, causar impressão seletiva, mantendo os genes de resistência nas populações microbianas. É exatamente isso. É uma seleção, e se é uma seleção, está fazendo uma pressão seletiva e está ficando aqui só a bactéria que se garante, só a bactéria que é o que, meu filho? Olha, pivete doido. A bactéria que é pivete doido, a bactéria que é resistente, não escapota, mas não breca, é aquela bactéria que vai ser selecionada. Ok?